Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área e hoje a gente está aqui para falar sobre as leis de Kepler. Bem, para a gente entender as leis de Kepler, a gente tem que entender que para falar sobre o movimento dos planetas e entender como que as suas posições interferem dentro do nosso dia é um fator muito importante para a gente, porque de uma maneira geral é aquilo que vai definir como que é a nossa agricultura. A gente consegue através disso diferenciar as estações do ano. Então, dentro do estudo que nós tínhamos naquela época, isso se tornou muito importante para que a gente conseguisse fazer essas previsões, né? Então, dentro da ideia das leis de Kepler, a gente tem aqui uma representação daquilo que era observado naquele tempo. Então, se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui de uma galera bem antiga, não é? E aí a gente já está aqui contemporâneo daquela galera que já tinha quebrado o paradigma a qual nós tínhamos o planeta Terra como centro do universo. Aqui a gente já tinha saído da ideia do teocentrismo e já estava dentro da ideia do heliocentrismo. A gente percebia que o Sol ele estava no centro do nosso universo. Contudo, o Kepler ele quebrou aqui algumas ideias que nós tínhamos em relação à posição do Sol dentro do nosso movimento interplanetário. Então, nosso movimento planetário, perdão. E aí, a gente deixa bem claro aqui, né? A gente precisa desse componente e falar que ele teve as suas leis baseadas dentro da observação do seu mestre, que era o Tycho Brahe. Por quê? Quando a gente fala sobre os movimentos dos planetas, principalmente nessa época, a gente tinha as observações que aconteciam de acordo com vários anos. A gente não fazia uma observação de 1, 2 anos e falava que era o movimento ao qual o planeta tinha, ou aquela estrela, não é? A gente estava fazendo isso de acordo com uma observação que acontecia de vários anos. E aí a gente tinha uma potencialidade matemática melhor em aplicar esses conceitos. E aí a gente chega na primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, ela segue a ideia do heliocentrismo, só que ela tira o Sol um pouquinho do centro do universo e coloca o quê? Dentro de um movimento elíptico. E aí, quando a gente fala sobre uma elipse, a gente sabe que uma elipse não possui um centro, mas ela possui o que a gente chama de foco. Não é? Ou seja, 2 focos. E aí, dentro desse movimento planetário, Kepler ele fala o seguinte, ó, a gente descreve um movimento a qual o Sol ele se encontra numa região central, mas ele não está no centro, porque o nosso movimento não é circular, o nosso movimento é elíptico, e o Sol ele acaba ocupando um dos focos. Não é? Então a gente percebe que em alguns momentos o nosso planeta ele se encontra mais próximo do Sol do que em outros momentos, não é? E aí a gente pode perceber que quando a gente fala sobre a ideia desses movimentos, nós temos 2 pontos que eles vão acabar se tornando muito importantes, que é o periélio, que é o momento em que a gente está mais próximo do Sol, e o afélio, que é o ponto a qual a gente está mais afastado do Sol. E aí a gente continua dentro dessas conclusões e somos brindados com a segunda lei de Kepler. O que a segunda lei de Kepler ela fala? Bem, dizendo em palavras bonitas, ele assegura que o segmento raio-vetor que une o Sol a um planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. E ele fala que uma das consequências desse fato é que a velocidade do planeta ao longo de sua trajetória orbital é diferente. Bem, dando uma melhorada, a gente percebe que quando o planeta ele está descrevendo esse movimento, essas áreas aqui elas precisam ser iguais. Se o movimento não é circular, a gente percebe que em vários momentos essas áreas elas vão ser diferentes. Então, de uma maneira geral, percebemos que aqui, ó,
quando ele está nessa ponta, a qual ele está mais próximo do Sol, ele transcreve uma distância maior do que dessa outra, a qual ele transcreve uma distância menor em um maior tempo. Então quer dizer que as suas velocidades aqui elas vão ser diferentes. E aí, de uma maneira geral, eu gosto de descrever que esse aumento de velocidade ele depende da posição que a gente se encontra do Sol. Se o planeta Terra está preso por esse movimento, né, elíptico por conta da força gravitacional que ele tem com o Sol, a gente precisa chegar à conclusão que quanto mais próximo ele estiver do Sol, maior vai ser essa força de atração. E se a gente entender aquelas regrinhas que nós tínhamos da dinâmica, dos movimentos que a gente tinha de ordem circular, a gente percebia que quanto maior era a nossa força de interação com o campo central, a gente chegava a ter velocidades de movimento maior. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Quanto mais próximo nós estivermos do Sol, maior acaba sendo a nossa velocidade. E quanto mais afastado nós estamos do Sol, menor acaba sendo a nossa velocidade. E por fim, nós temos que a terceira lei de Kepler, ela vem aqui para conseguir quantificar o tempo necessário que a gente precisa para completar uma volta, para fazer uma volta completa dentro do nosso movimento elíptico, não é? E aí ele fala que esse período de rotação ele é totalmente dependente do raio médio que nós temos dentro desse movimento elíptico, não é? E aí a gente percebe que isso vai ser sempre igual a uma constante que a gente vai chamar de K. E aí eu peço para que vocês entendam que isso aqui vai acontecer. Essa lei ela vai respeitar os movimentos de satélite. Então, por exemplo, a Lua ela vai respeitar essa fórmula porque a Lua é um satélite que está preso a um campo gravitacional com a Terra. Ou seja, a Lua é um satélite da Terra. Se a gente fosse falar, por exemplo, das luas de Marte, as luas de Marte elas estariam presas por uma mesma constante K, mesmo sabendo que ela tem raios diferentes. Porque se elas têm raios diferentes, elas vão ter períodos diferentes. E com isso a gente consegue fazer o cálculo desses períodos, da mesma forma que a gente pode fazer dos planetas que estão presos ao Sol. Todos eles vão ter a mesma constante K associadas ao seu movimento. Vemos esse exemplo aqui nessa questão. 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio de órbita do segundo será... Aqui nós estamos falando de 2 satélites de um mesmo planeta. Então estamos falando de 2 satélites que vão estar presos pela mesma constante K. Então a partir do momento que elas estão presas pela mesma constante K, a gente pode dizer que o período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo de 1 vai ser exatamente o período do segundo ao quadrado dividido pelo raio médio do segundo ao cubo. Percebido isso, basta a gente substituir essas informações. Então a gente tem que o período de 1 vale 32, e aí eu vou colocar aqui 32 ao quadrado. E o do outro é 256. Vou colocar aqui ao quadrado. Ok? E aí ele falou que o raio médio do primeiro vale 1. E aí ele quer que a gente descubra o raio médio do segundo. Para a gente perceber isso aqui, eu vou dar simplesmente uma fatorada no 256. Se a gente fatorar o 256 nessa questão, a gente vai perceber que, né, eu vou dividir aqui por 2, a gente vai encontrar 128, por 2 a gente vai encontrar 64, por 2 a gente vai encontrar o 32, por 2 o 16, por 2 o 8, vou continuar aqui do lado, aí nós vamos ter
por 2 de novo, chegamos a 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, a gente pode reescrever o 256 como sendo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. E o 32? A gente pode escrever o 32 como sendo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, substituindo isso dentro das nossas informações, a conta ela fica extremamente simples de resolver, não é? A gente vai ter aqui o 2 elevado a 5 ao quadrado, dividido por 1, é igual ao 2 elevado a 8 ao quadrado, dividido pelo raio 2 ao cubo, ok? Bem, arrumando aqui as casinhas para ficar bonitinho, a gente chega à conclusão que esse raio ao cubo, ele vai ser 2 elevado a 8 ao quadrado. Peraí, produto expoente de expoente, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Aqui vai ser 16 e embaixo nós vamos ter o 2 elevado a 5 elevado ao quadrado, que no caso nós vamos ter como sendo o 2 elevado a 10. Simplificando, a gente chega à conclusão que isso aqui vai ser 2 elevado a 6. E a raiz cúbica de 2 elevado a 6, a gente divide o nosso expoente pelo nosso índice da fração. E aí a gente vê que a conta ela fica 2 elevado a 3, que nesse caso vai ser 8 unidades, não é? Transcrevendo isso aqui bonitinho, raio cúbico de 2 elevado a 6, então o nosso raio médio do nosso satélite 2 vai ser 2 elevado a 3, que é igual a 8. A gente marca a letra B como sendo a alternativa correta. Então, sempre que vocês estiverem diante de um exercício que envolve a ideia do período, raio, percebam que dentro da aplicação da lei de Kepler, saber a fatoração, todos os elementos que a gente já tem lá na função exponencial, elas vão se tornar uma máquina muito importante aqui. E com isso a gente fecha os estudos sobre leis de Kepler. Peço para que vocês façam a maior quantidade possível de exercícios que nós temos na nossa plataforma e bons estudos!